Passamos a apresentar Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura. Apresentação: Maria Cristina Brum. Bom dia, ouvinte. O texto de hoje é muito bonito, intitulado Além do Olhar. É de Adriane Albuquerque Cirelli. A vida agitada e sofisticada do cotidiano nos leva a desprezar a simplicidade de tantos e tantos momentos e pessoas. Entre esses momentos está a contemplação, o olhar nos olhos do outro, que pode ser o ser amado, o filho, a esposa, o aluno, a professora. Os olhos não mentem, já diziam os nossos antepassados. Porém, com o avanço tecnológico e o distanciamento das relações interpessoais, a simplicidade do prestar atenção nos olhos do próximo deixou de existir. Qual é a mãe que já não olhou firmemente nos olhos do filho sapeca e perguntou: "O que você fez?" Qual é o namorado que já não fitou os olhos da amada e questionou: "Por que você está triste?" Qual é o professor que já não olhou nos olhos de um aluno e percebeu que ele não havia aprendido a lição? Qual é a mulher que já não se sentiu denunciada pelos olhos molhados pelas lágrimas? Qual é o bebê que não recebeu todo o carinho após olhar firmemente para alguém? O olhar abre caminhos, ele denuncia o interior. Ele reprime e aprova sem que nenhum músculo do rosto se mexa. O olhar dos curiosos, por exemplo, inicia as investigações. O olhar dos cientistas inaugura as pesquisas. O olhar dos apaixonados incendeia um romance. O olhar de uma mulher abre a sua infelicidade. O olhar de uma criança transborda energia. O olhar abre ou fecha um relacionamento. Por que alguns professores têm olhares tão diferentes sobre um mesmo aluno, não é? Será que o olhar é físico ou é mental? Por que acontece de um pai olhar um filho tão diferente de uma mãe? Por que algumas pessoas têm dificuldades em olhar nos olhos quando conversam ou quando encontram alguém? Vocês já pensaram nisso? Vocês já devem ter passado por isso. Evoluímos para a comunicação simultânea. Avançamos distâncias e rompemos barreiras até universais. Utilizamos celulares, tablets e muito mais, mas deixamos de utilizar um dos nossos órgãos dos sentidos. A medicina evoluiu para os grandes exames diagnósticos, mas muitas vezes falta o olhar, o apertar a mão olhando nos olhos de quem sente a dor. Os professores levaram a multimídia para a sala de aula, mas eles não têm tempo de olhar nos olhos do aluno que não consegue aprender. Os pais encheram as casas de televisores e computadores, mas se esqueceram de olhar nos olhos dos adolescentes que pedem orientação e apoio. As mães estão correndo demais para olhar através dos olhos dos pequenos. Os maridos estão estressados demais para olharem para os olhos das esposas que gritam pedindo atenção. O olhar é a porta de entrada da alma. Somente os observadores e sensíveis penetram neste infinito universo que é o ser humano. Alguns seres humanos passam a vida toda sem olhar para ninguém, que nasceram para o espelho. Algumas pessoas já sofreram tanto que nem mais levantam o olhar para a vida, enquanto cegos enxergam pelo tom da voz, pelo compasso da fala. Além do olhar,
encontramos muitas e muitas respostas que procuramos há algum tempo. Se soubéssemos ler os olhos, talvez nem precisássemos de palavras. Se houvesse tempo e atenção para olhar, talvez as pessoas fossem mais felizes. Eu aguardo você para mais um Encontro Marcado. Este foi Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura, que espera você de segunda a sexta-feira. Apresentação, Maria Cristina Brum. Muito bem, Cristina. Obrigado por mais esse tema excelente aí. A professora Maria Cristina Becker Barcelos, realmente lindo o texto da Cristina Brum, né? Ela achou lindo aí o texto, reflexivo, e o texto que a Cristina Brum nos presenteia aqui com sigamos cada vez mais a observar atentamente com um olhar profundo, atento, sincero e amoroso, o olhar sincero das pessoas, né? Preciso dizer, né? Tá bom. Um abraço.